Então, a gente começa trazendo para o nosso coração a nossa intenção, a nossa motivação para seguir nesse estudo, para seguir se encontrando com Norman Fischer, para seguir trazendo a poesia e a inspiração dele para a nossa vida. O Eric às vezes diz que bênçãos, quando a gente pede as bênçãos, a gente poderia pensar que a gente está pedindo para ser inspirado, pedindo inspiração. Então, a gente pode começar aspirando que o Norman Fischer continue nos inspirando. E durante uns minutinhos, vamos só fazer a prática que ele mesmo considera a prática principal dele, em silêncio. Que é apenas sentar, usando a respiração como um apoio. A cada respiração, nós podemos renovar o voto de a gente não se perder só na próxima respiração. E assim a gente permanece presente durante um tempo, sentindo a respiração. A cada expiração a gente pode relaxar um pouquinho mais, soltando todo o esforço. Só procura sentir a respiração, não pensar na experiência da respiração, ou imaginar como ela é, mas sentir o abdômen expandindo e relaxando com cada ciclo de respiração. Talvez nesse relaxamento, nessa presença simples, você possa também ter uma experiência de calor, de suavidade, de alegria. Que podem surgir dessa simples experiência de ser, de estar presente na vida. Toda vez que a mente começar a construir alguma coisa, qualquer coisa, simplesmente solta. De novo, sente a respiração. Muito bem.
Essa prática curtinha, assim, a gente pode repetir durante o dia algumas vezes, né? Para ir... Eu ando tendo uma sensação de sintonização. A palavra que eu uso é essa, a palavra que me vem quando eu vou dizer isso é acoplar. Sabe quando uma coisa se acopla na outra, assim? Às vezes tenho tido essa sensação de acoplar com o tempo das coisas mesmo, sabe? Esquisita essa... É uma experiência... não é que é diferente, né? Mas às vezes a gente vai achando formas diferentes de expressar, né? Mas é muito bom. Tudo bem, fofuras? Deixa eu abrir o microfone, deixar o microfone disponível para vocês. Então, vamos seguir nosso livro? Nosso encontro com o Norman Fischer? Ah, falar em encontro, o Gus nos convidou também para participar do encontro com a Joana Lifax, que era segunda-feira que vem, dia 21, tá bom? Depois eu passo o link também, para quem não é do lugar. Quem é do lugar, aliás, eu recomendo, pessoal, o lugar é uma coisa especial, assim, quem tiver possibilidade de participar de verdade, assim, né, de todos os encontros, é muito especial. Mas, dia 20, o convite da Joana Halifax foi estendido para esse nosso grupo aqui. Beleza, fofuras? Então, deixa eu compartilhar. Ó, a gente está... Vamos abrir o... Ó, a gente está aqui, né? Perfeição da meditação, outras técnicas. Então, ele falou de shamatha, que é essencialmente essa prática que a gente fez, e daí ele vai falar de todas essas práticas aqui. E todos esses aspectos da meditação, né? Mas agora a gente está nesse ponto aqui, outras técnicas. Então, vamos lá. Ao longo de muitas gerações, praticantes criativos desenvolveram diversas técnicas para a meditação da quietude, né? Shamatha. A tradução da palavra shamatha é quiescência, é aquietar, né? Agora, o mais importante que eu acho que tem que guardar com respeito à prática de shamatha, que o Lama Wallace, ele fala, não cansa de falar, ele, assim, ele sofreu muito com a falta do que ele considera a base da prática, que é o relaxamento, né? Ele, na prática dele, no início, sofreu muito, né? Ele teve um distúrbio de lung, que a gente chama, é uma perturbação energética mesmo, assim, né? Que vem de você fazer alguma coisa com muito esforço, né? Na meditação, especialmente, né? De procurar interferir no sistema energético de uma forma que pode ser errada, pode ser certa, né? Mas pode ser errada, pode dar muito ruim, né? Quando a gente não sabe exatamente o que fazer. Então, ele acabou encontrando com a Iyengar, muitas pessoas já sabem aqui, mas eu vou mandar para vocês no grupo um vídeo muito interessante. Quem já viu, sorry, as professoras do CB, eu sei que já viram, os professores do CB, eu sei que já viram, mas eu vou mandar para vocês um vídeo dele contando quando ele se encontrou com o Iyengar, que é um grande professor de yoga, né? Desenvolveu um método próprio, assim, chamado Iyengar, né? Que eu acho maravilhoso, assim, acho super compassivo, sabe? Que o Iyengar vai encontrando coisinhas, bloquinhos e cintas e não sei o quê, tudo para ajudar a gente a chegar na postura, se a gente não chega naturalmente, né? E ajuda muito aquelas coisinhas todas que ele inventou, né? Eu acho um método muito compassivo de yoga. Daí o Alan Wallace se encontrou com o Iyengar. E o Iyengar disse para ele que enquanto ele não dominasse a postura de Shavasana, que é aquela postura do cadáver, a gente pode pensar, o que pode ter de difícil de imitar um cadáver, né? Porque o cadáver fica ali. Só que não é só a postura externa, obviamente, né? A postura interna de Shavasana, que é relaxar completamente, se entregar completamente, abrir mão completamente do esforço, de sustentar qualquer coisa.
no corpo, na respiração e principalmente na mente, né? Então, o Lama Wallace, desde então, ele incentiva os alunos a praticarem na postura de Shavasana, né? Ele considera a postura de Shavasana uma postura muito importante de meditação, ao contrário de muitos professores. O Lama Santen, ele tinha treco quando o aluno Wallace vinha lá em Viamão e mandava todo mundo deitar. O Lama Santen tinha um troço, porque vem do Zen, né? Aquela coisa super direita, respeitável, como ele diz, né? Digna, assim, né? Super direito, ele fala, né? Tinha um treco, mas ele acabou entendendo, né? O ponto do Lama Wallace. Para nós, mortais, é maravilhoso mesmo poder usar uma postura tão confortável quanto a postura de Shavasana. Mas o desafio, obviamente, é não dormir, né? Porque é uma postura super convidativa para dormir, né? Mas tudo isso para dizer para vocês que na prática de Shamatha, o que a gente precisa guardar no coração, assim, é que a estabilidade que a gente quer de poder sustentar o foco, a concentração, vem do relaxamento, não vem do esforço, vem ao contrário, vem de relaxar o esforço. Porque o estado natural da nossa... Olha, uma coisa importante a gente lembrar. O estado natural da nossa mente é estável, é relaxada, é clara, é aberta. Então, qualquer coisa diferente disso, toda hora que a gente tira a nossa mente do estado natural, a nossa respiração do ritmo natural, tensiona o corpo, a gente não está perdendo alguma coisa, a gente está adicionando alguma coisa, geralmente esforço, né? Aí, quando a gente adiciona esforço, a gente tira tudo do equilíbrio natural, né? Então, para retomar o equilíbrio natural, é só soltar. Só soltar, né? O que não é uma coisa simples, né? A gente fica pensando, nossa, mas como é que eu faço para soltar? A Carol e eu já tivemos várias conversas longas, a Carol que saiu, acho. Acho que ela caiu, ela vive caindo, né? Tem uma... Não é a Carol Stephens, essa queridora que tá no Clube, a outra Carol. Ela fica falando, mas como é que faz para soltar? É assim, né? Você tá segurando alguma coisa, você solta. É assim, não tem como... Ah, primeiro abre esse dedo, depois esse, depois esse, depois... Não, solta. Simples, né? Só que a gente não acha que é simples, não acha que pode ser tão simples. Mas é isso, né? É isso. A gente precisaria treinar, né? A realmente... Ah, voltou a Carolzinha. Carol estava falando de você, da história de soltar, como é difícil soltar, né? Como a gente pode complicar uma instrução simples e soltar, né? Assim. Mas, enfim, é isso importante da prática de Shamatha, né? A estabilidade vai vir dessa nossa habilidade de soltar. A Carolzinha do risada, é assim mesmo. E daí, para a gente treinar essa habilidade de soltar, não é fazendo práticas longas, na verdade, né? É fazendo muitas práticas curtas, né? Mesmo durante a prática que a gente chama de longa, na verdade, a gente deveria fazer muitas práticas curtas dentro dessa prática longa, né? Cada vez que a gente percebeu que foi, soltar. Cada vez que surgiu Ah, todo mundo tem dificuldade, querida. A Marcinha também está falando que tem dificuldade em soltar. Todo mundo tem, porque a gente está... É um hábito, né? A gente está acostumado a fazer assim. Mas o Eric percebe como é dolorido ficar segurando uma mão fechada. A gente chega a se machucar. Eu tô com a unha um pouquinho comprida, se bobear, machuca, dói, é sofrido, né? Então, é fundamental, né? A gente confiar, né? Confiar e soltar, né? E treinar isso mesmo. Agora, eu sei que a gente está aqui discutindo, obviamente, todo mundo pode falar o que quiser, pode falar que é difícil, pode falar o que quiser, mas quanto mais a gente fala que é difícil, mais difícil parece, né? É como se a gente validasse a dificuldade, né? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com isso também. Eu entendo, eu não estou dizendo, não pode falar que é difícil. Pode falar o que quiser. Mas, quanto mais a gente se convence que é difícil, mais difícil é, né? Nossa mente funciona assim, não é? Na verdade. Não estou falando para se enganar, é fácil. Tudo bem, agora eu vou conseguir porque eu já estou pensando que é fácil. Não é isso, mas cuidado para a gente não se convencer de que é difícil, né? O torpor é mais difícil, realmente. Soltar o torpor, mas também é possível, né? Porque o torpor, normalmente, o que a gente ouve de instrução, né? Você está com sono, se você ajeita a postura, levanta o olhar,
respira fundo. Se não for controlável o torpor, vai fazer outra coisa, vai para o sol, como tá a Carol lá no meio do parque, né? Abre a janela, deixa a luz entrar, assim, né? Para poder acordar. Para a gente não se acostumar com a prática do torpor, né? Mas, a princípio, o torpor também é um estado mental, que não é estado natural da mente. A gente poderia também soltar o torpor, né? Mas aí eu concordo também que vamos dizer, você tem que passar de fase para fazer isso, né? Porque a gente precisa realmente se familiarizar muito com o que é o estado natural para poder perceber o torpor como algo que não é o estado natural e não se entregar para o torpor, que é delicioso, né? De indo, assim, parece que é irresistível, é pior do que distração, realmente. Distração a gente logo percebe, a gente até entende mais fácil o que é soltar a distração, né? Agora, soltar o torpor, a gente tem a impressão que vai dormir mesmo, né? Soltar o torpor, vou me soltar, e aí eu vou embora, né? É o que geralmente acontece mesmo, mas é possível também soltar o torpor. Mas enquanto não dá, é desafiante, é menos pior, é verdade, Fabi. Enquanto não dá para soltar o torpor, enquanto for desafiante demais, né? Aí a gente faz essas outras coisas, acorda, levanta, faz prática em outro lugar, ou dorme, né? Porque às vezes é realmente falta de sono, né? É dormir mal. Sabe sobre sono, né? A gente fala muito sobre sono. Sabe o que recentemente eu andei fazendo, descobri, na verdade? Eu tenho sono super leve, super leve. Se qualquer barulhinho, assim, enquanto eu tô dormindo, me acordo, né? Eu comecei a usar tampão mesmo de ouvido, direto. Eu tenho dormido 1000 vezes melhor, porque eu acho que durante a noite eu devia acordar muitas vezes, assim, sem despertar completamente, mas né, o sono devia ficar superficializando, assim. E agora eu coloco aquilo, parece que eu tomei um remédio para dormir. Assim, eu coloco o tampão e durmo super bem até outro dia. Acordo com o despertador, infelizmente, né? Tenho um puta medo de não acordar com o despertador, porque eu tenho que acordar muito cedo para traduzir o Eric, assim, que é 5 horas da manhã, né? Aí é um pouco fora do meu horário, eu tenho medo de não ouvir, mas melhorou muito. Não sei se vocês têm essa experiência, eu tenho vontade, mas é uma maravilha, assim. A gente precisa cuidar mesmo do sono, né? A Inês também tem usado, achei que eu era... Não é? Eu também acho, Inês. Eu acho maravilhoso. É como se eu... Parece que eu tomei um remédio para dormir mesmo, parece que... Ah, tão engraçado. O louco é que às vezes eu perco. Eu uso uns de silicone que vende para pessoa que faz natação, né? Porque aquele de plástico me machuca, assim. Então, uso aqueles de silicone que fica velho, assim, tem que jogar fora. Mas eles desaparecem, às vezes. E teve uma noite que eu me peguei colocando na boca, assim. Eu tenho a impressão que eu como o negócio durante a noite. Você acredita numa coisa dessas? Porque não é possível, né? Não tem como o negócio desaparecer, assim, ir pra Nárnia. Não tem como, né? Mas filha da mãe desaparece de vez em quando. Então, eu impressão que tô comendo. Agora eu comprei um que é verde, ainda não chegou. Mas é verde. Que esse que eu uso é transparente. É mais fácil você não enxergar, cair, sei lá, você não enxergar. Agora verde, vamos ver se você para de perder. Desculpa tomar o tempo de vocês, mas aqui eu acho importante a gente cuidar do sono, sabe? Às vezes a gente nem acha que tem um problema de sono, mas a gente faz qualquer coisinha, tipo isso, e fala, meu, tô dormindo muito melhor, porque eu sei que meu sono é leve, né? Parece remédio aí nesse também. Meu ex-marido usava. Por quê, Carlinha? Qual que era o problema dele usar? Bom, eu não sou casada, não tenho nem problema. Gente, a vida inteira ele usou isso. E aí eu falava com ele e ele não respondia nunca. Entendi. Por que você não puxava o negócio dele assim? Nossa, Bem, era um horror. Aí eu falei, gente, esse casamento não dá certo. que engraçado. Bom, eu não tenho esse problema. Também tá muito bom não ouvir, não tem ninguém me chamando. Então vamos ver outras técnicas. Ao longo de muitas gerações, praticantes criativos desenvolveram técnicas para meditação da quietude. Algumas abordagens se focam nos obstáculos à concentração e na aplicação de antídotos específicos para eles. Então, os obstáculos geralmente, assim, de uma forma geral, são a distração ou a excitação, né, a agitação ou a sonolência, né? E aí os antídotos para isso, né? Quando você agita
Dá a impressão que você tem que trazer de volta na força, né? Mas não é. De novo, aumentar o relaxamento, soltar o que te arrastou, né? Daí, então, você retorna e sustenta o foco ali. E sonolência, a gente precisa retomar o interesse pela prática, né? Não se entregar para a sonolência que vai te levar para um afundamento, mas renovar o interesse pela prática, né? Lembrar do que você está fazendo ali, né? Você está treinando a sua mente. Você não está fazendo nada lá, só gastando seu tempo. Você está treinando sua mente. A coisa mais importante que a gente pode fazer na vida. Treinar nossa mente. Lembra que todo o sofrimento vem da mente. Existem circunstâncias externas, mas, segundo Buda, todo o sofrimento vem da mente, né? Se a gente treinar nossa mente, é possível a gente se libertar de todo o sofrimento. Então, quando a gente está com sono, seria bom te lembrar disso. A gente tá treinando para se libertar de todo o sofrimento. Só isso que a gente está fazendo. Não tem nada mais importante, na verdade. Aí tem várias técnicas, né? Que os tibetanos inventam. Os tibetanos são terríveis. Eles falam, ó, pensa na impermanência quando você estiver com sono. Aí você tá ali, falando, ah, tá tudo bem, vou dar uma dormidinha. Assim. Então, mas sua vida pode terminar daqui a pouco. E você não teve tempo de treinar sua mente. Aí você logo acorda. O Lama Santana brincava com a gente que a gente podia imaginar que tinha uma cobra passeando pela sala. Assim. A gente estava na sala de retiro, fazendo retiro. Aí o Lama Santana falava assim, quando vocês estiverem ficando com soninho, assim, imagina que tem uma cobra passeando pela sala e qualquer momento pode chegar perto de vocês. Ou uma aranha. Ou, sei lá, ele dava uma desesperada assim na gente. Mas a contemplação da morte e da impermanência é uma das técnicas que se usa para lidar com a sonolência. Eu diria uma técnica meio hardcore, assim, né? Mas é profunda, mas é verdade, né? A gente está treinando a mente, a gente tem essa oportunidade, a gente tem professores que nos dão instrução para isso. E treinar a mente significa cultivar a liberação do sofrimento. E pode ser que a gente não tenha muito tempo ainda para fazer isso. Fato, né? Pode ser. Qualquer um de nós aqui. O Alan Wallace falou assim, amanhã cedo a gente não sabe o que vai vir primeiro. Se vai vir o próximo dia ou a próxima vida. E não sabe, a gente vai dormir, a gente não sabe o que vai vir primeiro. A próxima respiração, a próxima vida, ele fala, para assustar um pouco mais. Então, esse é um tipo de coisa que acorda a gente, fala, puta merda, eu acho que eu não vou perder mais tempo mesmo, né? Deixa eu... Né? Então, a gente pode ter antídotos, mais hardcore, menos hardcore. Mas é importante que a gente tenha isso, né? Entenda os obstáculos como obstáculos, né? E aplique os antídotos. Algumas sugerem o foco em objetos específicos que não respiração ou frases, tais como as sensações físicas. As práticas de respiração são muito variadas. Contar a respiração na barriga, observá-la no ventre, no peito, na ponta do nariz, seguir ao longo do corpo. Alguns meditadores praticam com uma variedade de listas ou frases repetidas. Alguns praticam repetindo uma só palavra ou parte de uma palavra na inspiração e outra na expiração, ou em ambas, por exemplo, bu, quando está inspirando, dá, quando está expirando. Alguns praticam prestando atenção à postura de forma geral, algum detalhe. Alguns praticam focando especificamente na postura das mãos. Existe a prática de escutar o som ou o silêncio. Essa é uma prática que o Tenzin Wangyal ensina. Escuta o silêncio que está por baixo dos sons. É bem interessante, porque o som só se destaca porque tem o silêncio, né? Não existisse o silêncio, os sons, eles não seriam possíveis de terem significado, né? Imagina se existisse só uma barulheira. As palavras que a gente pronuncia, a gente não conseguiria distinguir os sons a ponto de compreender uma palavra que está sendo dita, né? Então, o silêncio está sempre presente também. Então, se a gente focar no silêncio, é uma coisa uma prática bem interessante também. E a técnica da não técnica, que é apenas sentar e estar presente com o que acontece, com o que alguns chamam de consciência da não escolha, choiceless. É difícil essa palavra de traduzir, mas é choiceless mindfulness, ou choiceless presence.
é uma presença que você não escolhe nada, né? Nem objeto, é como se fosse uma coisa sem foco, né? Mas, na verdade, não é nem sem foco, essa técnica ela é mais estranha ainda, porque não é sem foco. É você prestar atenção no que acontecer, sem se apegar. O Alan Wallace não ensina muito essa prática, ele não gosta muito dessa prática, para falar a verdade. Ele acha que é uma coisa assim, meio sem sentido, que você não treina nada, na verdade. Mas pode ser interessante, se você está presente, daí vem um barulho, você presta atenção no barulho, mas nota e solta, ou volta a atenção para alguma coisa que te chama a atenção no campo visual e solta, pensamento e solta, sabe? Passeando entre os sentidos físicos, assim. Mas o ponto é que você desloca o foco da atenção para lá, para cá, para lá, para cá. É legal para treinar o soltar, né? O não se prender em nenhum foco. Mas eu mesma não tenho experiência com essa prática, para ser bem honesta, porque o Lama Nossa não gosto dela. Então, eu não vou perder meu tempo, né? Existe uma infinidade de práticas de visualização e outros tipos de práticas. Normalmente, se você está participando de um retiro, ouvindo uma aula online ou lendo um livro sobre meditação, faz sentido usar qualquer que seja a técnica oferecida para ver como funciona. A menos que o professor fale que não serve, né? Como é o caso dessa daí. Ao final, se continuar com a prática da meditação, descobrirá as técnicas que funcionam melhor para você e vai naturalmente retornar a elas. É legal isso mesmo, né? Você experimentar, né? O que o teu professor está te oferecendo, né? Então, por exemplo, o Alan Wallace, ele ensina que as práticas de shamatha, elas sempre têm um foco, né? Então, ou a respiração, ele ensina 3 tipos diferentes de prática de shamatha, basicamente, assim. A respiração como foco, a mente como foco e a própria consciência como foco. Então, e também, como se fosse uma prática intermediária entre mente e consciência, ele ensina a gente só prestar atenção, levar toda a atenção para o espaço da mente, para o que surge no espaço da mente, para os pensamentos e tudo mais, mas prestar atenção só o suficiente para não se perder, né? Então, é como se o foco principal fosse a consciência de estar presente, de estar consciente, que a gente pode perceber a qualquer momento, né? A qualquer instante. Por exemplo, agora, se eu falar para vocês, ó, agora vocês estão dormindo ou estão acordados? A maior parte vai achar que está acordado, né? Vai dizer que está acordado. Ah, estou acordado. Então, que qualidade é essa de estar acordado? Você não precisa olhar no espelho para ver se o olho está aberto ou está fechado. Você não precisa tocar ou falar alguma coisa. Você sabe que você está acordado, não é? Você sabe. Tem uma experiência interna de estar on, né? Tem alguma coisa ligada, assim. E daí, como que é permanecer nessa experiência, sem mais nada? É super rápido que a gente se perde. A atenção vai para outro lugar, né? Aí não tem problema. Cada vez que for, solta, volta. E aí, essa prática de shamatha com foco na mente, o Lama também ensina desse jeito, de você só prestar atenção nos pensamentos o suficiente para eles não te arrastarem sem você perceber, sabe? Tipo assim, você tá lá de bobeira, daqui a pouco você vê, você foi, né? Então, ele diz pra gente deixar a atenção notando os pensamentos só para não ir embora, mas o foco principal é a própria consciência. O Ed falou, se ele está presente com o que está acontecendo, mas sem se apegar. Não, então, essa prática aí é um pouco aquela choiceless awareness lá, né? Aquela que o Lama não gosta muito, de soltar. É que vai ser difícil a gente não notar o que for apresentado para os sentidos, né? Mas é como se fosse pano de fundo, sabe? É como se o centro da prática fosse perceber que a gente está acordado. E mesmo as experiências, mesmo som, imagem, se a gente entender que a gente só vê, escuta, vê os pensamentos porque a gente está consciente, é como se as imagens, os sons, né, fossem uma testemunha de que a gente está consciente. Então, é como se a gente ficasse mais na experiência de ver do que no que ver. Na experiência de ouvir do que no som. Na experiência de sentir do que na sensação. Entende, Ed?
É um pouco mais sutil, assim, né? E também não é uma experiência fechada. Também a gente pode ter... Eu tinha muito isso, assim. A consciência é... Eu recolho, eu fico trancada aqui. Não é isso, ao contrário, né? A consciência super aberta, super ampla, super... podendo perceber tudo, né, que acontece. A única limitação, na verdade, são os nossos sentidos físicos, né? Mas para nossa mente não tem nenhuma barreira de perceber coisa nenhuma. Mentalmente a gente pode perceber qualquer coisa, né? Claro que para ouvir a gente tem a limitação do que o ouvido físico é capaz de perceber. Mas caso contrário, a consciência ela é completamente sem limite, né? Então a gente não pode perder a sensação de abertura. Se a gente perder a sensação de abertura, a gente se cansa. Então a gente E às vezes eu penso eu até tento... Até eu percebo que essa mesma experiência de consciência, ela sempre esteve presente comigo, desde sempre. Parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas não é tão óbvio assim. O que é que acompanha a gente desde sempre, sem mudar? Né? Porque o corpo mudou, né? O meu, pelo menos, mudou muito. Ele está mudando cada vez mais. Muda, né? A mente muda também, toda hora. Mas a consciência, essa sensação de sim, eu estou acordada, sim, eu estou vendo as coisas, sim, eu estou ouvindo, sim, eu sou a Jeane, sim, isso aqui. Sempre teve aí, né? Sempre igual. Né? Ela vai percebendo coisas diferentes, obviamente, né? As sensações do corpo diferentes e tudo mais, mas a percepção em si, a experiência em si, sempre igual, né? É interessante essa prática, muito interessante, na verdade. Ela é a prática mais interessante que existe, eu acho, né? Mais importante também que existe. Porque a consciência é o que segue, né, na visão budista. O corpo fica, a mente fica, os pensamentos que a gente tem ficam. O que segue vida depois de vida é a consciência, propriamente, né? Então, se a gente se identifica com ela, melhor. Né? Porque a gente não morre daí. O corpo morre, a mente morre, tudo morre. A consciência segue. Mas isso é papo para mais de vidas. Vamos ver mais o que eu... Mas, Ed, você entendeu a diferença do que você perguntou? Porque a consciência da consciência, não é que ela está voltada para dentro e fechada para dentro, mas ela não está se colando nos objetos, ela não está se fixando e nem prestando atenção nos objetos mesmo, assim, né? É mais voltada para a experiência subjetiva, não para os objetos, né? Mas para a experiência subjetiva. É um bom treino a gente fazer essa prática. Bom, aí, Vipassana, a meditação do insight. Então, a gente tem esse grupo de práticas de Shamatha e um outro grupo de práticas de Vipassana. Vamos ver como é que o Norman Fischer explica, depois eu vou falar um pouco sobre o Alan Wallace aqui também. As possibilidades que derivam da meditação da quietude são extraordinárias. Eu mencionei os estados incrivelmente prazerosos que você pode experimentar quando a calma da mente é profunda. Né? Quando a mente não se perturba. Imagina que delícia que é você poder ficar, por fim, calma. Né? Descrições tradicionais dos estados de concentração mencionam 8 estágios diferentes. Os últimos 4 dos 8 são austeros e místicos. São chamados, respectivamente, de espaço infinito, consciência infinita, vacuidade e nem percepção e nem não percepção. Essas são fases da absorção meditativa que nem interessa para a gente, na verdade. Porque o que o Buda descobriu foi o seguinte: existem... A mente ela pode se recolher para a experiência meditativa, né, para a experiência da própria consciência, muito profundamente, ao ponto de se desconectar completamente do mundo das experiências. Então, se vocês assistirem... Tem um filme que chama Sansara, eu esqueci da palavra mais óbvia. Tem 2 filmes que chamam Sansara. Tem um Sansara que é só imagens, assim, é super bonito, mas é só imagens, lindo de morrer o filme. E tem um Sansara que é a história de um monge, é uma história mesmo, né? E esse monge, ele estava num retiro desses, assim, ele tá parece que ele tá morto, as pessoas têm que trazer ele devagar para ele tomar consciência do corpo outra vez, assim, porque é uma completa absorção.
em estados mentais cada vez mais desconectados das sensações externas, né? Aí o Buda teve toda essa experiência, todas essas experiências. Ele foi para o estado mais profundo de absorção meditativa, que era o que se fazia na época que ele vivia. Quando ele nasceu e na época que ele existiu na Índia, existiam esses yogis que tinham uma experiência super profunda de absorção meditativa, dos vários estágios de absorção meditativa, né? E ele fez tudo isso. Ele aprendeu a fazer tudo isso. Mas esse filme Sansara mostra, esse Sansara aí da história do monge mostra, que você quietamente, até um estágio que você está praticamente livre de todo tipo de aflição, de todo tipo de experiência, né? Subjetiva, completamente quietamente, né? Só que as aflições estão todas dormindo, junto com você praticamente, você não está dormindo, mas as aflições estão todas no estado dormente, né? A hora que praticamente sai daquele estado, surge tudo outra vez. É o que acontece com esse monge no filme, não quero dar spoiler, mas é o que acontece, ele sai daquela prática absurdamente profunda, né? Que os caras têm dificuldade em trazer ele de volta para a experiência do corpo e tudo mais. Só que todos os karmas dele estavam todos adormecidos lá. A hora que ele levantou, os karmas tudo floresceram outra vez. Então não adianta. O Buda falou: isso aqui não adianta, isso aqui não é a liberação. O Buda estava atrás da liberação do sofrimento, né? Então ele queria praticar para poder se livrar do sofrimento. Aí ele percebeu que esses estágios mais avançados, os praticantes mais avançados que ele encontrou, não eram a liberação. Ele falou: meu, não é isso. Isso é incrível, gente. Imagina vocês têm uma busca, né? Aí vocês encontram os melhores daquilo que você está buscando. Os melhores. Os professores mais maravilhosos. E você chega num ponto desses professores. E aí, isso que é importante. Você chega no ponto do professor. Não é que você olha e fala: não é isso. Não era isso que o Buda fazia. O Buda ia até onde aquele professor era capaz de levar. Aí o próprio professor dizia: olha, o que você está buscando, eu não sei te ensinar. E viraram aluno deles. Viraram alunos dele depois. Né? Isso é incrível, né? Ele chegava até o ponto daquele yogi e fala: não é isso. Isso não é a liberação. Minha mente ainda está sujeita a se afligir. Aí ele foi indo. Aí quando teve um momento que ele quase morreu, ele já quase morreu, ele ficou fazendo a prática de 6 anos de austeridade, ele quase morreu, né? Aí quando ele percebeu que ele estava quase morrendo, ele falou: não pode ser isso, meu corpo está morrendo, não pode ser esse o caminho da liberação. Isso é o caminho da morte, mas da liberação não pode ser isso, né? Aí ele se lembrou de uma experiência que ele tinha tido espontaneamente quando ele era criança. A gente se lasca para conseguir isso e não consegue. Ele teve essa experiência espontaneamente, né? Que foi a experiência de atingir shamatha, que a gente chama agora, né? Atingir shamatha é chegar no limite de um estágio de mente que deixa eu ver se eu consigo explicar de uma forma assim, existem 3 grandes reinos de experiências, né? O reino do desejo, que é onde estão todos nós, aqui a nossa mente está no reino do desejo, dos animais, né? Todos quem estudou a Roda da Vida, todos os 6 reinos da Roda da Vida são experiências de mente do reino do desejo, né? Além do reino do desejo, tem o reino da forma, além do reino da forma, tem o reino da não forma. A gente chama deuses do reino da forma, deuses do reino da não forma, e tem os deuses do reino do desejo também. Mas são experiências mentais cada vez mais sutis, mais sutis, até um reino da não forma. São seres que só são consciência, não existe mais forma. Mas todas essas experiências estão dentro do samsara, quer dizer o quê? Não são Budas. A hora que aquela experiência for um karma brotar naquela experiência, o praticante volta, né, com a força da gravidade para o sansarão básico, assim, né, para o reino dos infernos, por exemplo, né? Então são todas experiências cada vez mais sutis, mas todas elas dentro do sansara. E foi isso que o Buda entendeu, né? E o que o Buda entendeu? Ele entendeu que naquele determinado ponto
que é onde o estado de mente passa do reino do desejo para o reino da forma, né? Do desejo para a forma, que é um estágio muito, muito sutil também de mente, mas ainda tem o da não forma, né? Mas nessa passagem aí, a mente ainda tem habilidades de investigação, habilidade de bem-estar, de investigação de muitos tipos, e é super estável. Então, o que ele falou? O que ele pensou? Esse estágio, que depois a mente vai vai ficando cada vez mais sutil e vai perdendo esses fatores mentais, né, que a gente chama, essas habilidades, ela vai se dissolvendo, né? Essas habilidades vão se dissolvendo também. Mas nesse estágio ainda, de passagem do reino do desejo para o reino da forma, essas habilidades ainda estão presentes. O que o Buda pensou? Eu vou voltar para aquele estado, vou pegar essas habilidades e vou investigar toda a experiência. E aí ele fez as práticas de Vipassana, né? De investigar o que prende os seres no Sansara. Mas para isso ele precisava da mente naquele estado, né? Que ainda não perdeu completamente, não está completamente absorvido nos outros reinos de experiência, lá do reino dos deuses, e também não está se batendo no reino, né? Nosso, né? Do humano, né? Aí ele pegou essa mente e fez as práticas de Vipassana para investigar a impermanência de todas as coisas, né? O não eu, especialmente o não eu, né? A natureza de sofrimento do Sansara, ele fez todas as práticas de Vipassana. Isso foi a grande sacada do Buda, porque aí ele atingiu a liberação mesmo. Ele pegou todos os karmas e detonou todos os karmas. Não é que eles estavam dormindo mais. Ele foi lá e dissolveu tudo mesmo. Falou, você não existe, você não existe, você não existe, você não existe. Foi se desprendendo de todos os karmas, né? Mas para isso ele teve que identificar exatamente que tipo de mente que ele precisava para fazer essa prática. Não é incrível isso? Quando eu entendi isso, o que o Buda fez de diferente, afinal de contas, né? Eu fiquei tão feliz. E é justamente esse estágio, né, que ele usou para fazer as práticas de Vipassana, que é o que a gente atinge em Shamatha, né? Quando a gente consegue, por fim, dissolver a nossa mente comum, né? Mas não tanto ao ponto de perder essas habilidades de investigação. Então, essa explicação do Alan Wallace. Vamos ver mas tem várias formas de falar sobre as práticas de Vipassana, né? Vamos ver como é que o Norman Fischer fala. Então, esses chamados espaço infinito, consciência infinita, vacuidade, nem percepção e não percepção são estados mentais que estão além de Shamatha, né? Desse ponto que eu disse para vocês do Buda, né? É difícil imaginar como são esses estados, mas seus nomes nos dão pistas. São os dhyanas, né? São os dhyanas que as pessoas fazem nessas práticas para atingir os dhyanas. Mas não seria... Na verdade, o estado que a gente quer, né, na nossa prática, para poder atingir a liberação, como o Buda fez, é o estado que está anterior ao espaço infinito, aqui nem passa completamente para o primeiro dhyana. É o estado de... como é que fala? De transição, assim, né? É o limite, assim, entre a mente do reino humano, assim, a mente humana, e essa... a explicação do Alan Wallace, felizmente. E esse primeiro dhyana, né? O acesso ao primeiro dhyana. É o termo que o Alan Wallace usa, né? Então, a gente não precisaria ir além. Mas os praticantes de Vipassana, eles vão além. Eles vão buscar esses estados mais e mais sutis de absorção meditativa, né? Algumas pessoas serão atraídas por eles. A propósito, além desses estados, manuais de meditação tradicionais também listam poderes paranormais, como clarividência e lembrança de vidas passadas, como possibilidades para os praticantes, para os adeptos, né? Não é adeptos, mas seriam os praticantes, né? Que têm expertise nisso. Mas mesmo que esses estados profundos possam ser intrigantes, eles não são o que a maioria dos praticantes almeja. Então, olha que coisa interessante. Shamatha, né? O atingimento de Shamatha corresponde a um estado em que a nossa mente comum, esta nossa mente aqui, se dissolve completamente num estado mais profundo, chamado de consciência substrato, né? E não é nada terrível, porque isso acontece todo dia com a gente. Todo dia que a gente dorme com o tampão, todo dia que a gente dorme, né? Isso que acontece, a nossa mente se dissolve no substrato.
Daqui a pouco ela surge no sonho. Aí acaba o sonho, dissolve de novo o substrato. Daqui a pouco, sonho, e substrato, sonho, dia. Aí dia, de noite, vai dormir, dissolve no substrato. E sonho, sonho. Então acontece todo o tempo todo. Quando a gente desmaia, é isso que acontece. Quando a gente morre, é isso que acontece. Né? A nossa mente comum vai se dissolver na consciência substrato. Né? Quando a gente morrer. Então, quando a gente está no sono profundo sem sonho, a nossa mente está dissolvida no substrato. Só que a gente não tem menor controle sobre esse processo e não serve para nada, né? Dormir só serve para descansar, né? Não significa que a gente vai atingir nenhuma realização. Mas atingir shamatha significa passar por esse processo de dissolução da mente e permanecer na consciência do substrato conscientemente, com lucidez do que está acontecendo. E com controle sobre esse processo, né? Porque também tem pessoas que têm sonho lúcido ou sono profundo sem sonho lúcido, né? A mente dissolveu lá, adormeceram e sabem que adormeceram, né? Tem uma lucidez ali. Mas não tem estabilidade, aquilo daqui a pouco você sonha, daqui a pouco você dorme mesmo, perde a lucidez. Então não é um estado sustentável, né? Atingir shamatha é um estado sustentável. E o mais importante, com essa mente super refinada, que é a mente que atinge shamatha, aí a gente pode verdadeiramente fazer as práticas insight, que é o que interessa para isso, né, para nós. Não interessa atingir shamatha. Interessa é ter essa mente que depois vai poder fazer as práticas de insight e atingir liberação. Para isso que serve, né? Mas é isso, a gente dissolveria na consciência substrato, que é uma forma de consciência muito mais sofisticada, né? Por que eu falei disso? Deixa eu ver se eu lia. Mas é isso que acontece quando a gente atinge shamatha. Então, em resumo, é isso, né? Que a gente poderia entender. Aí é muito interessante. Ah, eu lembrei. Porque o que acontece? A consciência substrato, ela também é chamada de consciência armazém, né? É onde estão todas as nossas marcas kármicas impressas ali, né? É como se fosse o nosso depósito de karmas, de todas as nossas vidas. Então, o que o Alan Watts diz? Que quando você atinge shamatha, você está no seu armazém, né? De todas as vidas. Então, é lógico que você pode acessar memórias de vidas anteriores, né? Então, e você pode acessar consciências substratos de pessoas que têm uma conexão kármica muito forte contigo. E você pode ver o que acontece com elas. Você pode ter... como é que fala? Ai, como que a gente chama isso mesmo? Quando a gente consegue ver a mente do outro? Ela é virginiana, exatamente. A Laia é aquela evidência, né? Quando a gente vê a mente do outro. Acho que é, mas vocês entendem, né? Porque quando a gente tem relações kármicas fortes, algumas pessoas podem ter essa experiência também com pessoas que não têm relação kármica forte, mas quando a gente tem relações kármicas fortes, acontece isso com a gente, não acontece? As mamães aí, elas conseguem ver mais ou menos, conseguem sentir o que vai acontecer, o que acontece com os filhos. Não tem uma parada dessas? Quando a gente tem uma relação muito forte com alguém, a gente parece que sabe o que está acontecendo com o outro, quando não está mal, a gente fica mal. Tem uma coisa assim maluca, né? Mas não é tão maluca assim, porque as consciências, os fluxos mentais assim mais sutis, eles estão todos meio entrelaçados. Então, quando a gente tem acesso mais franco, mais lúcido a esse nível de consciência, a gente pode perceber também o que está acontecendo nos fluxos mentais dos outros. Isso é muito útil para os professores do Dharma, por exemplo, né? Sente com eles, exatamente. Só que é uma coisa meio sofrida, assim, né? Meio emocional, né? Quando os professores, por exemplo, que têm acesso a esse nível de consciência, eles podem enxergar a mente do aluno, isso é muito útil para eles, né? Porque eles conseguem entender onde é que a gente está se trombando ali, né? Preso. É uma coisa muito importante para os professores, né? Então, a Laia Virginiana é outro nome da consciência substrato, e a Laia significa depósito mesmo. Então, Himalaia, por exemplo, é um depósito de neve. Não é interessante isso? A Laia é depósito, Himalaia, depósito de neve. A Laia Virginiana, depósito da consciência, na verdade. Então, quando a gente atinge shamatha, a gente atinge esse nível de consciência, só que com lucidez, né?
É muito interessante, né? Deve ser muito interessante, né? Ter sonho lúcido e sono profundo, sem sonho lúcido é interessante também, porque você experimenta estados mentais diferentes, né? Mas você não faz muita coisa com isso, né? A gente chama até uma coisa mais sustentável. Você sustenta esse estado de lucidez nesses níveis de consciência. E aí tem outras ferramentas à disposição. Vocês entendem isso? Porque a nossa mente comum, a psicologia budista diz que ela tem 52 fatores mentais. Vamos pensar que é 52 ferramentas, vamos dizer. Atenção, introspecção, discriminação, 52. Compaixão, altruísmo, 52 fatores mentais, como se fossem ferramentas disponíveis, né, para a gente usar mentalmente, né? Nesse nível de consciência aí, são 4 fatores mentais, os 4 fatores de Dhyana, que são as ferramentas que a gente vai precisar para praticar Na verdade, são 5 fatores de Dhyana, para praticar Vipassana, né? Então, é isso que a gente quer ter um estado de mente que disponha dessas ferramentas para praticar Vipassana. Para isso que a gente pratica Shamatha e atinge Shamatha. Tem pessoas, e o Lama vive falando disso. Olha só, o estado de Shamatha, quando ele descreve o estado do praticante que atinge Shamatha, dá água na boca. Me dá água na boca, literalmente, assim. Fala, eu quero isso, eu quero de qualquer jeito isso. Por quê? É um estado de completa quietude, não conceitualidade, não surge nenhum tipo de conceito, de pensamento, de coisa alguma na nossa mente. Luminosidade, é uma nitidez, uma clareza, assim, penetrante. E uma palavra que a gente não sabe nem o que significa direito, que é bem-aventurança. Que é um estado de felicidade, assim, que não é felicidade comum, é um bliss, êxtase, bem-aventurança. Esse é o estado de Shamatha. Adivinha se a pessoa não se apega a isso? Claro que se apega. E aí a pessoa está ferrada. Porque que vai acontecer? Se ela se apegar, vamos ver se consigo lembrar. Se ela se apegar ao estado de... deixa eu ver. Não conceitualidade, luminosidade, bem-aventurança. Se ela se apegar ao estado de bem-aventurança e ficar presa nesse estado, né, permanecendo ali com apego ao estado de bem-aventurança, ela não vai atingir a liberação, ela vai renascer de novo no reino do desejo, num deus do reino do desejo, dentro do Sansara, né? Mas aquilo vai empurrar ela para esse karma, né? De renascimento no reino do Sansara, dos deuses no reino do Sansara, no reino do desejo. Se ela se apegar à não conceitualidade, ela vai renascer, vai ter um renascimento no reino da forma. Ela vai... Não, desculpa, da não forma. Se ela se apegar ao reino da luminosidade, ela vai ter um renascimento no reino da forma. Se ela se aplicar ao estado de se apegar ao estado de não conceitualidade, ela vai ter um renascimento no reino da não forma. Ou seja, ela se matou para chegar naquele estado, né? E o máximo que ela vai conseguir é morar na cobertura do Sansara, até que aquele karma se esgote. E daí ela... E se diz que a morte de um reino muito superior, tipo dos deuses, assim, é muito sofrida. Demora para burro, mas é muito sofrida, porque a pessoa vê que ela vai cair do lugar onde ela está, sabe? Ela começa a perceber que a morte está chegando e que ela vai despencar daquele estado maravilhoso. Normalmente ela vai direto para o reino dos infernos. E aí começa tudo outra vez, quer dizer... Então, isso é muito comum, especialmente quando o aluno não tem instrução de um professor que fala, meu amigo, você só está começando, você só atingiu o Shamatha, agora você tem que trabalhar, né? Para poder atingir a liberação propriamente. Eu tô conseguindo explicar direito? Ou não? Tá muito maluca assim a conversa? É um risco, né? Do que o praticante corre, de se apegar a estados particulares, assim, da experiência de Shamatha. E é para isso que a gente precisa de um professor que saiba o que é isso e saiba como nos tirar daí, porque no passado e hoje em dia ainda também, muitos praticantes ficam ali o resto da vida,
sabe, voltando para aquela experiência maravilhosa de ter atingido Shamatha. Até a hora que eles morrem e renascem normal, como se, sem nem lembrar. Sabe o que o Lama Loss fala para mim? Para mim não, para nós, para todo mundo, ele fala. Nós já atingimos Shamatha muitas vezes em outras vidas. Nós que temos conexão com o Dharma. Daí a gente se esquece, morre, né? Não avançou nem um pouco assim na direção da lucidez mesmo, da sabedoria, e esquece. Fica uma lembrança assim quando fica. Tchau, Carlinha. É triste. Então, é só, na verdade, mesmo, né? Shamatha é só desenvolver uma ferramenta para poder fazer o que tem que fazer, que é Vipassana mesmo, né? Eu acho que a gente vai ter que parar. Aqui no que eles buscam é Vipassana. Pronto. Marquei lá para a gente continuar semana que vem. Mas essa é toda a história, a pocket história do Shamatha, né? Mas é bem interessante, né? Bem interessante. Tudo bem, amores? Falei para burro, né? Mas, ainda que a gente não tenha condição nesse momento de fazer retiros e de ir até o fim desse caminho especificamente, porque isso só em retiro não tem como. O Lama fala, olha, é possível, mas é bem difícil, assim, atingir Shamatha realmente, né? Deixar a mente realmente se aquietar, até que ela dissolve completamente no substrato, sem estar em retiro, sem ter que fazer coisas. Né? Sem ter responsabilidades, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de mãe, trabalhar. Eu falo que é possível, mas em tese. Mas é muito difícil, né? Mas a gente pode treinar da forma que for possível, né? Na vida que a gente tem, da forma que a gente pode. Não só na prática em si, mas em eliminar obstáculos à prática, né? O apego excessivo, né? Cultivar uma motivação verdadeira de atingir Shamatha, para atingir a liberação, para beneficiar todos os seres, quer dizer, cultivar bodhicitta, né? A gente pode fazer tudo isso hoje e já ir colhendo muitos benefícios disso, né? Mas se a gente pode talvez cultivar a intenção de um dia poder fazer esse caminho até o fim, né? Entrar num retiro e terminar a lição de casa de uma vez, né? A gente pode também fazer isso, mas sem perder tempo. A gente não pode ter a sensação de que a gente está, sei lá, fazendo uma coisa só para melhorar o samsara, sabe? A gente não deveria fazer isso. A gente deveria fazer práticas, estudar, com o objetivo de realmente atingir a iluminação, sabe? Não de tornar o samsara um pouco mais suportável, assim, um pouco mais bonito, né? Mas atingir a iluminação. E isso vai nos manter no caminho, de uma vida para outra, para outra, para outra. Né? O Lama Loss fala que é como se a gente deixasse uma tarefa inacabada, assim, né? Quando a gente cultiva essa motivação e dedica os nossos méritos a isso, né? Atingir a liberação completa para poder ajudar todos os seres a fazer a mesma coisa, é como se a gente deixasse um assunto inacabado, assim, de uma vida para outra. E de alguma forma, em algum momento, a gente vai se reconectar com isso. E vai seguir, né? Ao longo das nossas vidas. Certo, amores? Então, por falar em dedicamentos... Então, primeiro, a gente precisa reconhecer o esforço que a gente faz, né? É uma delícia se encontrar às 9 horas da manhã nas quartas-feiras, é uma delícia fazer todos os estudos que a gente faz. Tem todo um prazer envolvido nisso. Mas é um esforço, são passos que a gente dá num sentido muito diferente do senso comum, né? Do samsara, assim, de querer obter coisas, obter sucesso e conseguir coisas materiais, e, enfim. Que também a gente tem, né? Mas a gente precisa reconhecer o esforço que a gente vem fazendo na nossa caminhada até aqui, né? Dizem os mestres que a gente já fez isso por muito tempo. Norman Fischer falou, a gente já se encontrou muitas vezes e vai continuar se encontrando, né? A gente vem nesse esforço, nessa caminhada há muito tempo. Então, a gente agora pode formular essa aspiração de que a gente possa, de alguma maneira, impactar
todos os seres que a gente puder, direto e indiretamente, por meio desse esforço que a gente fez até aqui. E renovar o nosso voto de seguir o caminho até o fim. E levar todo mundo junto. Eliminar todo tipo de sofrimento. Seguir o caminho até que o samsara se esvazie. A dedicação mais linda que existe é a de Shantideva, que o Dalai Lama repete sempre. Enquanto o espaço permanecer, enquanto os seres permanecerem, possa eu também permanecer para aliviar o sofrimento do mundo. É isso, fofuras. Eu sempre tenho vontade de chorar quando eu falo essa dedicação de Shantideva. Tão bonita, né? Então tá, meus amores. Seguimos, né? Obrigado, Gia. Hoje à noite a gente se Beijo, encontra, gente. né? Hoje à noite a gente tem o estudo do... Obrigada. Obrigada. Beijo, obrigada. Boa noite. Bom dia. Obrigada. Boa noite. Bom dia a todos. Tchau. Obrigada.